Sejam bem-vindos e bem-vindas e vamos lá a mais um estudo. Coisas que você precisa saber antes de orar para que seja feita a sua oração de forma correta. Para quem você deve orar? Para Deus Pai, para Cristo ou para o Espírito Santo? Podemos orar ao Espírito Santo? O Espírito Santo pode fazer milagre. Nós cremos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, como sendo três pessoas distintas, mas existe um só Deus. As três pessoas testificam numa, senão seriam três deuses. Cremos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas cada um tem uma função específica na oração e também na forma de operar na terra e na vida das pessoas. Por exemplo, quem cura é Jesus e quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Isso é a função específica. Podemos dizer que a diferença na operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo é funcional. Cada um tem uma função. A Bíblia nos mostra as funções diferentes. Mas se orarmos errado, será que seremos ouvidos? Vamos ver nesse vídeo aqui. A Bíblia tem a resposta para essa questão. Se gostar, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva para chegarmos a 100 mil inscritos. Vamos ler João 16, verso 23. Jesus disse: na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele há de dar. Veja bem, aqui entendemos que a oração deve ser feita a Deus Pai em nome de Jesus. Aqui trata uma oração dirigida ao Pai em nome de Cristo. Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, uma oração dirigida ao Pai, mas em nome de Jesus. Então até aqui entendemos, orar a Deus em nome de Cristo. E podemos orar ao Espírito Santo? Romanos 8, 26 diz assim: isso que eu vou ler é uma das funções do Espírito Santo. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Veja bem, intercessor. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo intercede a Deus por nós, quando não sabemos orar de forma correta. Então, em certo ponto, não faria sentido orar para o próprio Espírito Santo, que nos ensina como devemos orar. O Espírito Santo intercede por nós. Essa é mais uma de suas funções. Mesmo que a pessoa ore ao Espírito Santo, ou a Cristo, ou ao Pai, será ouvida de qualquer forma e cada um da Trindade fará seu papel na oração daquela pessoa. Exemplo: quem cura é Cristo, mas se pedir a cura ao Espírito Santo, se estiver no plano de Deus curar esta pessoa, é Jesus quem irá curá-la. Todos os três da Trindade são participantes ativos na oração do crente. Por exemplo, quem batiza com o Espírito Santo é Cristo.
Se pedir para o Espírito Santo batizar, quem batizará é Cristo, se essa for a vontade dele. A oração é ouvida pelos três, mas na verdade os três são um. Vamos ao exemplo. Estevão, quando estava sendo martirizado, apedrejado, ele orou a Jesus. Atos 7, verso 59. Ele disse: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Ele orou a Jesus. Ele viu Deus Pai e Cristo no seu trono. Ele orou a Cristo para que recebesse o seu espírito. Jesus, quando estava morrendo na cruz, ele entregou o seu espírito ao Pai. Paulo pediu ao Espírito Santo que unisse os corações dos crentes da igreja de Corinto. 2 Coríntios 13, verso 14. Essas orações estão dentro das funções de cada um. Paulo não pediu ao Espírito Santo que curasse doentes, pois quem cura é Cristo, cada um na sua função. Mais um exemplo. A Bíblia diz que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Mas, mesmo que a pessoa peça para o Espírito Santo batizar nele mesmo, a pessoa poderá receber o batismo, mas vindo de Cristo, porque conforme já foi lido, o Espírito Santo intercede por nós quando não sabemos como orar de forma correta. Ele nos ensina a orar e intercede quando oramos de forma errada. Então, o que Deus tiver de fazer na vida de uma pessoa, Ele fará. Pedir uma cura, se for o plano de Deus que essa pessoa seja curada, mesmo que ela tenha pedido para o Espírito Santo, Jesus irá curá-la, porque esse é o plano de Deus. E também o Espírito Santo nos ajuda a orar, mesmo quando não sabemos como ou o que pedir. Talvez a melhor forma de entender o papel da Trindade em relação à oração é que oramos ao Pai através do Filho pelo Espírito Santo. As três pessoas da Trindade são participantes ativos na oração do crente. Só não podemos orar, a Bíblia proíbe, oração a anjos. Anjos não respondem à oração, exceto que seja mandado por Deus. Em Hebreus capítulo 1, diz que o Espírito Santo é enviado por Deus a favor daqueles que servem a Deus. Ele é um agente enviado por Deus. Orar para anjo não adianta, não é correto. Anjo não cura, anjo não liberta, anjo não batiza com o Espírito Santo. Ele pode agir em ação a favor de alguém mandado por Deus. Ele faz algo quando é enviado por Deus, mas não pode orar a anjos e muito menos cultuar. Paulo diz, que não pode fazer culto a anjos, não pode fazer oração a mortos, porque é feitiçaria, é pecado, oração a mortos. Há alguém que morreu e virou santo, como nessa religião aí que todo mundo conhece. Alguém morre, é beatificado, canonizado e vira santo. Não pode, isso é pecado. A Bíblia condena invocação de mortos. Então você não pode orar para mortos, não pode orar para anjos, Anjo não faz nada, exceto que seja mandado por Deus, Mas não curar doença e nem batizar com o Espírito Santo, Aí, se você orar para anjo, sua oração não será atendida. Aí o Espírito Santo não vai interceder por você, não. Tem que aprender a orar de forma correta. Ele pode te orientar, para que você entenda que está errado. Mas responder a sua oração como fosse Deus respondendo, para que você pense que foi um anjo
que te deu a bênção aí, daí não teria muita lógica, né? É isso aí, dá um joinha se gostou. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.